Sejam bem-vindos ao terceiro webinar da, da série Artificial Intelligence and Human Behavior. E hoje temos connosco o Fábio Neves Moreira, a quem agradeço desde já ter aceito o meu convite para estar aqui presente para falar um pouco sobre a sua investigação. O Fábio é investigador do Inesctec e é também professor na Faculdade de Economia da Universidade do Porto. E vem aqui falar-nos explicar-nos como pode a inteligência artificial ajudar na gestão de operações. Obrigado, Fábio, e o palco é teu. Boa tarde. Eu basicamente hoje venho cá tentar partilhar algumas ideias, como o João disse, como é que podemos utilizar a inteligência artificial para ajudar ali na gestão de operações. O meu background é mais em Operations Research do que em inteligência artificial. Eu basicamente estou agora a iniciar a inteligência artificial, vamos dizer, de forma assim mais científica. Nós ganhamos um projeto no Inesctec, um projeto europeu, o Trust AI, e nós agora estamos muito focados aqui na parte da explicabilidade de modelos de inteligência artificial. E pronto, basicamente a minha apresentação hoje vai tentar ligar aqui estes dois mundos de Operations Research e inteligência artificial. Eu se calhar posso partilhar o ecrã, João? Força. Podemos começar. Sim, que tens Eu não sei se privilégios. fazemos isto em português, inglês. Não, podes fazer em português porque toda a gente fala. Se entrar ali em inglês, fazemos o switch. Eu vou só pôr aqui ao lado no chat para ver se. Ok, como eu disse, esta talk vai ser mais focada aqui nos tópicos que nós temos estado a tratar no Trust AI. Nós hoje, eu trago aqui quatro secções para a nossa agenda. Primeiro vou-vos só apresentar o que é que o Trust AI é. No segundo tópico, queria contar um bocadinho da minha história em implementações de Operations Research, de investigação operacional, que essas experiências levaram a estar interessado agora nesta questão da explicabilidade. E no terceiro ponto vou então tentar introduzir aqui um bocadinho o que é a explicabilidade e que tipos de explicabilidade é que nós estamos à procura. E vou terminar a apresentação por mostrar os use cases que nós estamos a tratar aqui no Trust AI e deixar-vos também alguns takeaways, algumas questões que poderão servir depois para a nossa discussão depois da apresentação. Portanto, o Trust AI, como eu disse, é um projeto europeu que o Inesctec conseguiu ganhar, que se foca aqui nesta parte da inteligência artificial explicável, e onde nós estamos mais interessados em utilizar modelos de regressão simbólica, symbolic models, orientados aqui por algum empiricismo humano, ou seja, nós estamos a tentar fazer com que se introduza alguma da intelectualidade de um humano nestes modelos, para tentar fazer com que eles sejam menos black boxing do que aquilo que eles são neste momento. Nós temos vários parceiros, e esta é uma das grandes valias da nossa equipa neste projeto. Nós temos aqui 4 parceiros que são organizações de investigação. Temos o INRIA, para além do Inesctec, temos o INRIA, temos a Universidade de Tartu e o CWI da Holanda, e estamos basicamente também, temos alguns parceiros que nos vão ajudar aqui nos use cases e que trouxeram alguns desafios onde nós vamos então
aplicar estes conceitos de inteligência artificial explicável na prática. Temos um caso de healthcare, temos um caso de retalho online, que é tratado aqui pela LTP, que é uma consultora aqui do Norte, que trabalha muito aqui com a Sonai MC, e depois temos aqui a Pintec, que vai tratar um caso no setor de energia, e temos também a TASI, que trata muito de algoritmos de inteligência artificial e está muito habituada a desenvolver interfaces que nós achamos que são fulcrais nesta questão da explicabilidade. A equipa de coordenação é basicamente formada pelo Gonçalo Figueira, que é professor na FIUP e é investigador também no INESC, pelo Pedro Amorim, que se calhar alguns de vocês também conhecem, porque é muito ativo na comunidade de Operations Research em Portugal. Ele também é professor na FIUP e é o coordenador do centro a que nós pertencemos no INESC-TEC, que é o CEGI. E depois eu também estou a dar algum apoio à parte da coordenação. Eu tenho um background mais na área de transportes e programação matemática. Estou agora a fazer aqui um shift para a inteligência artificial e também sou investigador no INESC-TEC. Pronto, a equipa obviamente temos alguns estudantes de mestrado, de doutoramento a ajudar, mas vamos tentar encurtar aqui esta parte. Para quem quiser mais informação, nós temos também aqui um website, para já é temporário, foi desenvolvido pela LTP Labs, um dos nossos parceiros, e pronto, é aqui neste website e neste link do LinkedIn, em que nós normalmente vamos colocando os avanços e as notícias, por isso se alguém estiver interessado em perceber um bocadinho mais sobre o que é que trata o Trust AI, podem utilizar aqui estes dois links, que certamente terão lá todos os updates deste projeto. E eu agora então passava ao início aqui de uma história que se passou comigo há uns tempos atrás. Eu até estava a suportar ali um bocadinho um projeto que se passou, que foi desenvolvido pela LTP Labs, em que nós tínhamos um desafio que visava tentar minimizar os custos de frota e da distância percorrida de um retalhista em Portugal. Ou seja, nós tínhamos perto de 200 lojas para servir em Portugal. O problema era basicamente aquilo que temos aqui nesta imagem. Existem alguns suppliers que têm diferentes produtos, diferentes segmentos de produtos. Estes produtos são enviados para um determinado armazém que prepara estes produtos para que possam ser transportados. Basicamente, os veículos depois iam ser carregados e só depois é que se fazem ali algumas rotas de distribuição para distribuir estes produtos às lojas. As lojas têm diferentes janelas de entrega, ou seja, se os produtos forem frescos, nós temos uma janela de entrega para frescos, que normalmente costuma ser um bocadinho antes da loja abrir, porque as pessoas gostam de ter os frescos logo pela manhã bem preparados na loja. Depois temos produtos que são congelados, que hão de ter uma janela de entrega diferente, e produtos de temperatura ambiente que podem ser entregados noutra janela de entrega. Ou seja, nestas diferentes lojas nós temos ali várias janelas de entrega, onde as equipas de cada loja já sabem que têm que estar preparadas para receber basicamente as entregas destes veículos. A ideia aqui neste problema era nós definirmos as janelas de entrega. Isto é um Time Window Assignment Problem, em que nós queremos definir estas janelas de entrega, mas ao mesmo tempo deixar espaço para que o roteamento, não é, as rotas que nós vamos fazer todos os dias, possam ser eficientes. Ou seja, não nos interessa, por exemplo, colocar a janela de entrega dos frescos
às 9 horas em todas as lojas, porque assim íamos precisar de um veículo a chegar às 9 horas em cada loja. Ou seja, nós estamos interessados em espaçar as janelas de entrega das lojas, de modo a termos ali a possibilidade de criar rotas mais eficientes, onde visitamos mais do que uma loja por rota e etc. Nós desenvolvemos, na altura, um algoritmo para resolver este problema, um algoritmo prescritivo que, basicamente, nós tínhamos umas restrições que nos diziam em que horas é que nós podíamos definir cada uma das janelas dos diferentes segmentos de produto. Por exemplo, aqui os frescos podiam ser entregues durante a noite até um bocadinho antes da abertura da loja. E o que o nosso algoritmo ia fazer era espalhar estas janelas de entrega, o início e o fim, a que as lojas estão dispostas a receber cada tipo de produtos, ia ser definido pelo nosso algoritmo. Ou seja, nós aqui temos um exemplo de 2 retalhistas. O retalhista 1 ia receber aqui os frescos a esta hora, o 2 ia receber um bocadinho mais tarde, e para os outros segmentos a mesma coisa. Depois do algoritmo resolver este problema, este primeiro estágio, que é um bocadinho mais tático, nós não queremos que as janelas de entrega se alterem todos os dias, queremos que haja alguma estabilidade na operação em loja. Nós, depois de definirmos estas janelas de entrega, temos então que realizar um roteamento para entregar os produtos que são pedidos por cada loja todos os dias. Ou seja, tínhamos que fazer uma rota para frescos, uma rota para congelados e depois uma rota, neste caso, uma rota servia para servir estes 2 clientes, mas aqui, na temperatura ambiente, nós não podemos com o mesmo veículo servir estes 2 clientes porque as janelas estão sobrepostas. Ou seja, outro veículo haveria de ir depois servir aqui esta primeira loja. Ou seja, nós ao mexermos aqui na posição destas janelas de entrega, conseguimos diferentes necessidades de frota, e assim conseguimos minimizar o custo da nossa operação. Obviamente que nós, depois de fixarmos estas janelas, que era basicamente o objetivo principal do projeto, era nós informarmos o retalhista de quais é que seriam as melhores janelas, eles depois teriam de, dependendo da procura todos os dias, realizar estas rotas da melhor forma, não é? De acordo com o algoritmo de roteamento que eles tivessem, ou mesmo manualmente, fazer estas rotas todos os dias. E pronto, isto para nós era, como eu já disse, um time window assignment problem. Nós basicamente apenas tínhamos que lhes mostrar quais é que seriam as melhores janelas de entrega. E quando nós lhes mostramos a primeira solução, isto foi o início de um pesadelo. Isto é a primeira parte do pesadelo, em que nós achamos que esta seria uma solução para o nosso problema, mostramos-lhes a solução e basicamente nós dissemos, ok, estão aqui aquelas que são as melhores janelas de entrega de acordo com as procuras que vocês têm atualmente. Tenham um bom dia, não é? Nós pensávamos que o projeto iria acabar aqui, iria ficar por aqui. Mas basicamente nós, quando lhes demos estas janelas de entrega, o planeador ficou a olhar para nós e perguntou o que é que eu faço com isto, porque só com as janelas de entrega ele não estava habituado a realizar o planeamento com umas janelas de entrega diferentes. Ele já trabalhava há alguns anos sem mexer nas janelas de entrega, já sabia que a loja da Covilhã ia receber sempre àquela hora e já não precisava de alterar o planeamento muitas vezes ao longo do ano. Então ficou um bocadinho sem saber, nós também ficamos a olhar para eles, não percebíamos muito bem como é que é possível. Vocês agora têm umas janelas de entrega, só têm que fazer as rotas, e após algumas conversas lá percebemos que nós tínhamos que também dar as rotas que o nosso algoritmo estava a utilizar para simular um dia típico de entregas. E pronto, a partir daí começou a ser uma luta entre darmos estas janelas e também darmos as rotas que o nosso algoritmo estava a utilizar. E na segunda parte do nosso pesadelo, nós começamos a verificar que a solução que eles estavam a usar era muito diferente da nossa
e não percebíamos muito bem porquê. E estávamos a perder em termos de custo. A deles estava bastante melhor em algumas, a servir a algumas lojas. Por exemplo, nós sabíamos que ir à loja da Covilhã era bastante caro. Nós não conseguíamos fazer o planeamento de forma a fazer apenas 4 visitas, tínhamos sempre 5, o que fazia alguma diferença, e eles conseguiam 4. Nós não percebíamos como é que isto era possível, porque Covilhã era servida por uma rota direta e era impossível, não é? Pelo menos para as capacidades que eles nos deram, era impossível aquilo acontecer. E pronto, lá percebemos que se houvessem poucas paletes para serem entregues nesta loja, eles cortavam as paletes e basicamente faziam de conta que elas não existiam. E a partir deste momento nós estamos a resolver um problema completamente diferente, não é? Porque nós estamos a entregar mais paletes, temos um custo um bocadinho maior, obviamente, mas estamos a entregar mais paletes. Pronto. E até nós descobrimos que havia esta tesoura que eles tinham que cortava paletes, deve ter passado aí um mês, ou coisa que o valha, nós não percebíamos porque é que isto era muito difícil olhar para um planeamento de, imaginem, 200 lojas com rotas ao longo do dia e perceber porque é que isto estava a acontecer. Outra diferença que nós encontramos foi que nós tínhamos restrições de entrega de produtos, não é? Nós não podíamos misturar produtos frescos com os congelados, mas percebemos que eles faziam isso no planeamento real. E basicamente o que eles faziam era colocar uma banana no fundo do caminhão. Imaginem que nós tínhamos que entregar, íamos à janela de entrega dos frescos e colocávamos os frescos no fundo do caminhão e os congelados já iam aqui à frente. Se eles quisessem os frescos, a loja tinha que descarregar os dois, não se podia sequer recusar a receber os frescos. Ou seja, a malta do planeamento fazia aqui um bocadinho este truque, que era quase colocar uma banana no final para que não tivesse que ir 2 vezes à loja, não é? O pessoal da loja nem sequer estava preparado para receber os congelados, mas lá tinha que descarregar os congelados porque senão não tinha os frescos. E pronto, se vocês virem aqui aqui destas 2 iterações, se calhar já perdemos 1 mês e meio até percebermos que isto estava a acontecer. Porque isto são tudo restrições que não nos foram ditas à partida, não é? Que depois estavam a acontecer nas soluções deles e nós é que tivemos que ir descobrindo e não tínhamos a hipótese de perceber porquê. Outra das diferenças que nós tínhamos é que, ao fim de alguns meses a trabalhar com eles, percebemos que havia rotas que não podiam estar na rua, por exemplo, às 8 horas da noite, que era a hora que eles utilizavam para trocar de motorista, ou seja, a rota pode chegar antes das 8 e começar depois, mas às 8 tem que estar no depósito ou no armazém. Isto era mais uma surpresa e nós, ao fim de 3.674 iterações, nós estávamos ali sem conseguir convergir, até que eles nos perguntam como é que o modelo matemático funciona. Isto é muito difícil de responder a uma pessoa que não seja de investigação operacional ou que não perceba como é que um solver funciona. Há de ser muito difícil de explicar, não é? Pelo menos de forma direta, porque é que o solver se comporta de determinada forma. E a um determinado ponto, se calhar nós já não acreditávamos muito neles, eles também já não acreditavam muito em nós. O projeto estava assim um bocado, estava a ser muito difícil de avançar. E a verdade é que muitas sugestões que nós fizemos, alterações de janelas de entrega que podiam trazer melhorias, poucas foram implementadas. E isto foi um projeto de quase mais de 6 meses, bastante trabalhoso em termos de modelação e depois de programação do próprio algoritmo para resolver este problema integrado. Isto explica, de certa forma, o nosso interesse agora em combinar Operations Research, este tipo de algoritmos para problemas prescritivos, com a inteligência artificial explicável. Nós achamos que, se calhar, se tivéssemos uma ferramenta que nos explicasse, quando nós pudéssemos fazer algumas perguntas, porque é que a nossa solução está a ser tão diferente da deles, nós, se calhar, podemos perceber melhor o modelo,
aumentar aqui, se calhar, a confiança que nós tínhamos ali na equipa de projeto e poupar bastante tempo durante o desenvolvimento deste projeto. Nós basicamente estamos agora a explorar aqui este conceito de Explainable AI, onde nós podemos ter aquilo que chamamos Surrogate Models, que tentam explicar estes modelos de black box, ou então podemos também ir por um caminho de Self-Explainable Models, que já são menos black box, onde nós temos, se calhar, uma expressão onde podemos olhar para eles e perceber qual é que vai ser o comportamento do modelo, sem ter que resolver o modelo, sem os dados. Sem dados, conseguimos perceber qual é que é o comportamento do modelo. Nós agora, para percebermos melhor o que é que são estas duas caixinhas, passamos aqui para o terceiro ponto. Pronto, agora, depois desta pequena história que eu vos trouxe, nós agora estamos à procura de métodos para podermos, não só, obviamente que Explainable AI já existe e já trata muito estes problemas mais preditivos, não é? Mais clássicos que nós conhecemos, que nos vem logo à cabeça quando falamos de inteligência artificial. Eu aqui apresentei-vos um problema se calhar mais complexo em termos de otimização, mas o desafio era mesmo esse, era nós conseguirmos então ter aqui a inteligência artificial a ajudar também neste tipo de desafios, a explicar este tipo de soluções que nós encontramos para estes projetos. Nós temos basicamente duas abordagens para a inteligência artificial. Este symbolic learning, que é aquilo que se chama good old-fashioned AI, porque foi muito tratado entre 1950 e os anos 90. Basicamente, nós aqui estamos a tentar explicar ou tentar fazer com que tentamos resolver estes problemas através de manipulação simbólica. Nós já vamos ver melhor o que é que eu quero dizer com isto. Mas estes modelos falharam no passado quando tentavam ser generalizados aqui para desafios reais. Hoje em dia nós estamos mais aqui virados para a inteligência artificial, naquilo baseado em machine learning ou statistical learning. E aqui basicamente nós estamos preocupados mais com níveis de eficiência ou de performance maiores, não estamos tão preocupados em adquirir aqui um entendimento daquilo que está a acontecer nos modelos, mas quando nós vamos aqui para este machine learning, nós estamos a fugir um bocadinho daquilo que seria a inteligência artificial explicável. Isto porquê? Porque nós basicamente, quando vamos para aqui, não estamos tão preocupados em deixar o modelo explicável, estamos mais preocupados em atingir estes níveis de eficiência maiores. Okay? Quando nós falamos de machine learning, temos aqui vários métodos. Temos alguns que são mais focados em analítica descritiva, outros que são mais analítica preditiva, se calhar até são os mais conhecidos aqui de supervised learning, onde nós fazemos classificação de alguma label, tentamos prever algum resultado utilizando aqui algumas features. E agora, mais recentemente, também se começa a usar reinforcement learning para resolver problemas prescritivos, se calhar um bocadinho mais onde precisamos de fazer decisões num ambiente mais dinâmico. Utiliza-se aqui muito o reinforcement learning, porque quando os ambientes não são tão dinâmicos, eu diria que a investigação operacional ainda consegue dar conta do recado. Quando nós falamos em machine learning, vem à cabeça logo estas redes neuronais, que não são mais do que aqui um conjunto de arcos, nós e pesos aqui nos arcos, que depois no fim nos vão dar um valor de acordo que será aquilo que nós queremos prever
ou algum score que nós queremos calcular de acordo com os dados que estamos a considerar. E nós basicamente não temos muito controle do que se passa aqui no meio desta rede, deste emaranhado de árvores. Nós basicamente tentamos treinar esta rede e acreditamos que no final temos ali um valor que vai ser interessante para resolver o nosso problema, mas a verdade é que nós não sabemos muito bem se isto vai funcionar no problema real, nem sabemos muito bem o que é que acontece se amanhã os dados mudarem completamente, e é bastante difícil controlar esta situação. Eu escrevi aqui que é um bocado impossível explicar aqui este monstro, e coloquei impossível entre aspas, mas se calhar se tivesse entre aspas também não estava errado, porque de facto eu aqui só tenho uma rede aqui com 3 layers, mas isto normalmente é uma coisa gigantesca que é bastante difícil pelo menos olhando para lá, é muito difícil perceber o que é que se está a passar. Existem algumas tentativas de trazer alguma explicabilidade a este tipo de modelos de machine learning. Os mais conhecidos, eu diria que é aqui este SHAP e o LIME, em que eles tentam basicamente, para cada feature, tentam nos mostrar se a contribuição é positiva ou negativa, se é uma grande contribuição, se é baixa, e tentam mostrar para cada previsão que o modelo faz, ou até para o modelo na sua globalidade. Existem aqui vários tipos de gráficos que estas duas ferramentas, ou estes dois métodos, nos podem fornecer. Mas eu diria que nós, quando temos um problema real, estamos aqui a olhar para as features, para os dados que nós temos, mas se a nossa decisão for muito importante, se calhar eu diria que isto não me está a ajudar muito, não é? Se uma decisão má puder ter consequências catastróficas, é um bocadinho difícil. Para mim, pelo menos, ainda continua a ser difícil eu acreditar unicamente aqui nestes gráficos. Se isto é suficiente para nós, se calhar em alguns casos em problemas mais complexos pode não ser, e eu julgo que nós devíamos ir um bocadinho mais além aqui do LIME e do SHAP. Agora, eu vou voltar àquela parte, àquele tipo de inteligência artificial que era mais clássico, que era com base em símbolos, não é? em aprendizagem simbólica. Quando nós falamos disto, um dos exemplos que existe para este tipo de inteligência artificial há de ser aqui este genetic programming, que tenta evoluir uma população de expressões simbólicas aqui com operadores genéticos. Isto é muito parecido com algoritmos genéticos, apesar de não ser a mesma coisa, a ideia é muito parecida, porque aqui nós estamos a tentar, por exemplo, temos uma população de expressões deste género, que podem ser mapeadas através de árvores, como nós estamos a ver aqui. Isto basicamente, esta expressão está mapeada aqui nesta árvore. Nós temos aqui x menos y, temos aqui um x menos o y, e depois temos que esta parte toda há de ser multiplicada por 2, e é assim que nós conseguimos, aqui um pequeno exemplo de como podemos codificar expressões em árvores. E, de acordo com algumas regras que nós temos, que são muito comuns em algoritmos genéticos, como este offspring, em que nós podemos juntar partes das árvores para obter novas expressões. Podemos fazer estes crossovers para criar novas árvores, ou então até introduzir só apenas mutações nas árvores. Vamos obter expressões diferentes, que depois vão ser avaliadas no nosso problema. Cada expressão há de ter uma função fitness, e depois, com este processo de evolutivo, nós vamos conseguir evoluir aqui as expressões e ficar com as melhores expressões, tal como acontece na natureza com as espécies.
problemas é que nós podemos resolver aqui com este Genetic Programming? Um dos exemplos, que até é muito conhecido na comunidade de investigação operacional, é este Job Shop Problem, em que o objetivo é nós executarmos aqui, processarmos um conjunto de trabalhos, de jobs, num conjunto de máquinas. Estes jobs podem ter restrições de precedência, podem ter restrições de compatibilidade de máquinas, etc. E a ideia é que nós podemos, por exemplo, criar um score que nos diz qual é que é o job que deve ser processado em primeiro lugar, e fazermos até um ranking de jobs que nos vai dizer a ordem pela qual os jobs têm que ser processados. Podemos usar este Genetic Programming, este GP, para criar estas pontuações para os jobs, estes scores, criar uma expressão que nos vai dar estes jobs, e basicamente nós resolvemos assim um problema que é prescritivo. Nós precisamos de decidir a sequência de jobs a ser processado em cada máquina, e esta é uma das maneiras que nós podemos resolver este problema. Um bocadinho diferente daqueles modelos matemáticos ou das heurísticas que se usam em investigação operacional, mas ainda assim é algo que funciona e que até dá bons resultados. Na literatura, normalmente nós vemos literatura que se baseia aqui em expressões criadas por humanos. As expressões costumam ser assim pequeninas e utilizam poucas features, não é? Por exemplo, podemos usar coisas como o processing time, o tempo de processamento de cada job, e etc. Quando nós usamos o GP, apesar de eu estar a vender isto como algo explicável, o que acontece é que nós muitas vezes obtemos expressões aqui com este tamanho que não são nada explicáveis nem interpretáveis. Não é? Eu concordo que seja difícil nós olharmos para aqui e percebermos bem o que é que isto está a querer fazer. E esta até é uma das expressões mais curtas. Isto é retirado de um paper, das expressões mais curtas que o paper na altura conseguiu apresentar. Mas a ideia é que nós temos alguns truques agora para manter aqui estas expressões um bocadinho mais explicáveis. Por exemplo, somos nós que escolhemos o tipo de terminais e o tipo de operações que nós podemos fazer ali na nossa expressão. E até podemos introduzir logo expressões já juntas, não é? A multiplicação entre dois parâmetros já pode ser um dos terminais que nós utilizamos como possibilidade para criar as nossas expressões finais. Além disso, neste processo evolutivo, nós podemos utilizar aqui alguma da experiência dos humanos para ir escolhendo, se calhar, as expressões que são mais explicáveis e também fazendo alterações para guiar este processo evolutivo. O que eu quero dizer com isto é que nós podemos, por exemplo, cortar terminais ou limitar o tamanho destas árvores e assim obter diferentes soluções. Por exemplo, aqui nós temos um parâmetro de tamanho da árvore. Se vocês virem aqui esta expressão aqui para um tamanho já considerável, nós temos uma expressão bastante grande, mas aqui, se limitarmos bastante o tamanho da árvore, temos uma expressão mais pequenina e até bastante parecida com aquilo que estávamos a ver há um bocado na literatura que foi desenvolvida apenas por humanos, sem recurso a estes algoritmos. Obviamente, nós temos aqui também a nossa performance que sofre um bocadinho. Nós aqui a performance, quanto mais próximo de zero, melhor. E nós vemos que, apesar de termos uma expressão mais explicável, a performance acaba por sofrer um bocadinho, normalmente sofre um bocadinho nestes casos. Eu trago aqui outro exemplo, sem ser, ao bocado tínhamos o Job Shop, agora tenho aqui um exemplo de gestão de inventário, onde nós podemos evoluir uma política RQ, onde este R é o parâmetro que nos diz um nível abaixo do qual nós devemos disputar uma nova encomenda.
e este Q que nos diz qual é que deverá ser o tamanho da encomenda. Se nós tivermos aqui estes dois parâmetros definidos, temos uma política de gestão de inventário, e nós podemos também utilizar este genetic programming para evoluir expressões para minimizar aqui o nosso custo de stock. Aqui, uma primeira abordagem levou-nos aqui a dois parâmetros com uma expressão bastante comprida, mas depois, combinando já alguns terminais que nós já sabíamos com alguma experiência que costumam dar bons resultados, conseguimos reduzir bastante o tamanho das expressões e até torná-las parecidas com aquilo que a literatura ou que o ótimo destes problemas normalmente exige numa expressão deste género. Um dado curioso é que depois de haver este treino auxiliado por um humano, nós conseguimos até melhorar aqui o gap, não é? A distância que estamos das soluções ótimas em relação aqui à expressão que era maior. Muitas vezes isto acontece porque vocês podem imaginar que o espaço de soluções que nós temos que pesquisar aqui neste caso, se calhar até era maior e o nosso algoritmo genético não conseguiu, o nosso genetic programming não conseguiu evoluir as expressões até uma determinada qualidade de solução aceitável. Pode também acontecer que o facto destas expressões serem tão compridas também não são tão generalizáveis do que aqui uma expressão mais curta, que se calhar depois com os dados diferentes até se comporta melhor. Portanto, no final, eu diria que nós ficamos aqui com duas hipóteses de olhar para a inteligência artificial explicável. Aqui não estamos tão interessados nestes black box models que andam a ser utilizados agora por todo o lado. Até podemos utilizá-los porque eles têm uma performance muito boa, mas teremos sempre que utilizá-los ali com algum tipo de explicação feita a posteriori. Podemos, por exemplo, usar uma árvore de decisão para explicar um determinado modelo black box. Nós no Trust AI estamos mais interessados em explainable by design, não é? Logo desde o início, tentar controlar aqui a explicabilidade dos nossos modelos. E a ideia era nós resolvermos alguns problemas, tendo por base aqui estes métodos de genetic programming. No final, o que nós estamos à procura não é mais do que algo que tenha uma performance bastante boa e uma explicabilidade boa, que nós acreditamos que será conseguido aqui por este guided empiricism, não é? Onde nós utilizamos aqui a experiência dos humanos para guiar ali o processo de treino das expressões que acabei de apresentar. Pronto, esta interface entre racionalismo e empiricismo, não é? Entre humanos e máquinas, parece ter dado bons resultados ali naqueles problemas que vos mostrei, e eu julgo que o caminho poderá ser por aqui, enquanto nós não encontrarmos aqui esta forma de programarmos aqui a General Intelligence, que é o que toda a gente quer, onde toda a gente quer chegar aqui na inteligência artificial. E pronto, nós temos, com base nestas ideias, temos andado a tratar de alguns use cases no Trust AI, para tentar aplicar estes métodos a diferentes setores. Nós temos um use case aqui no tratamento de um tipo de cancro, onde o problema é simplesmente é preditivo, nós tentamos perceber a evolução de algum tipo de tumor. Temos um segundo caso que vai tentar definir o preço das janelas de entrega, agora aqui não é às lojas, mas é a casa das pessoas, no negócio online aqui da Sonai. E isto aqui é um problema prescritivo. E depois temos um terceiro caso, que
cujo objetivo é simplesmente tentar prever qual é que será o consumo de energético em diferentes edifícios. Vou só dar alguns detalhes sobre estes use cases. Basicamente aqui no de healthcare nós estamos interessados em perceber qual é que será a evolução de um tumor, para perceber se vale a pena ou não operar o paciente, porque basicamente temos uma cirurgia deste género, é muito intrusiva, e se nós percebemos que o tumor não vai crescer, se calhar não vale a pena estar a fazer uma cirurgia deste género. Obviamente que isto é um caso onde tanto os médicos estão bastante interessados em perceber, têm muitas perguntas, não é? Qual é que é o risco de crescer, porque é que cresce, todas estas perguntas que os médicos normalmente fazem poderão ser aqui resolvidas com algum tipo de explicação. E do lado do paciente também nós sabemos que o médico normalmente faz algum tipo de diagnóstico e há muitas dúvidas que ficam do lado do paciente, que tem todo o direito de fazer estas perguntas. Obviamente que no futuro, no caso em que o médico já só olha para um algoritmo de inteligência artificial para dizer o que é que vai acontecer, é bom que nós tenhamos alguma hipótese de explicar porquê, não é? Porque o algoritmo está a dizer aquilo, mas porquê? E nós, quando estamos aqui a tratar de vidas de pessoas, as pessoas têm o direito de fazer essas questões, e o médico também deve ter uma hipótese ou algum método para conseguir responder. No segundo use case, que é um bocadinho mais complexo, porque é um problema prescritivo que engloba aqui várias decisões. Nós estamos a tratar aqui, temos dados de clientes, temos dados de capacidades de logística, de entrega da Sonai, e a verdade é que quando o cliente visita o site da Sonai, o Continente Online, cada cliente tem uma willingness to pay, não é? Ele pode estar disposto a pagar um certo montante por uma janela de entrega. Há janelas de entrega pelas quais ele está mais interessado, mas o preço também importa muito. E nós queríamos aqui perceber se conseguimos definir um bom preço, não é, para maximizar o lucro. Qual é que é o preço que eu devo cobrar por uma determinada janela de entrega, e ao mesmo tempo perceber se eu tenho capacidade, não é? E se aquela janela de entrega já está, ainda tem capacidade em termos de capacidade de entrega na nossa frota, ou se então eu tenho que fechar aquela janela, ou se tenho que pôr um preço maior porque já estamos muito apertados, e aquela janela se calhar já vale um bocadinho mais. E então aqui este use case vai tentar criar aqui algum método que nos permita tratar deste problema de forma integrada. Nós esperamos que consigamos fazer aqui uma expressão. Atenção que aqui é só a título de exemplo aquilo que nós vemos como uma solução para este problema prescritivo. É que nós queríamos estamos aqui a tentar para cada janela, nós gostávamos de colocar um preço para cada cliente. Sempre que o cliente chegasse ao site, nós estamos a querer dar-lhe um preço de acordo com a localização onde ele está, com o tipo de compras que ele faz, etc. Obviamente que isto, para o cliente, nós temos aqui várias formas, vários tipos de explicação que nós podemos dar. Por exemplo, nós estamos a cobrar um preço porque o cliente está numa determinada localização, isto aqui está um bocadinho pequenino, peço desculpa, se calhar posso fazer aqui um zoom. Podemos ter ali algumas features que vão influenciar o preço, e nós podemos querer informar o cliente de quais é que são as features que estão neste momento a influenciar o preço ou não, porque depois também há muitos aspectos
ética, não é? E de fairness que podem entrar. E nós estamos bem cientes disso. Mas também do lado do gestor de operações, poderá ser interessante perceber, por exemplo, que áreas é que estão a ser cobrados, em que área é que está a ser cobrado um preço maior, que áreas é que se calhar nós podemos alterar o preço, se me interessa introduzir mais um veículo na frota para ajudar uma determinada zona, etc. Todo esse tipo de decisões pode ser auxiliado por uma explicação. Nós chamamos aqui de actionable insight. Muitas vezes a própria explicação pode ser o objetivo do nosso problema. Aqui, para o estudo de operações, estas explicações iriam ter um valor bastante considerável, tendo em conta que depois o ajuda a definir ali os parâmetros do planeamento. No nosso último use case, nós estamos a querer tratar aqui de um caso de previsão do consumo de energia em edifícios. Pronto, basicamente, nós estamos a contar que, com todas as features de consumo que nós temos de cada edifício, nós podemos auxiliar os clientes a tomar algumas decisões. Por exemplo, se nós soubermos que o preço vai subir, podemos tentar aconselhar o cliente a guardar energia em baterias, etc. Temos aqui várias decisões e vários tipos de explicação, não é? Nós podemos dar aconselhamento e dar uma explicação ao mesmo tempo. Estes são os 3 casos de uso. Nós, daqui destas iterações que já fomos fazendo nestes casos de uso, temos aqui alguns takeaways, algumas dúvidas, algo que já fomos aprendendo. A primeira é que nós precisamos, sem dúvida, de uma estratégia de desenho para um design strategy para implementar estas explicações. Temos que saber quem é que são os utilizadores, que perguntas é que eles fazem, qual é que é o contexto onde estas explicações vão ser utilizadas, que métodos é que vão ser utilizados. E um aspecto muito importante é como é que nós percebemos se estas explicações estão, de facto, a ajudar estes utilizadores ou não. Muito importante é o tipo de questões que estes utilizadores vão fazer. Nós já percebemos que todas as explicações vão ser sempre disputadas por uma necessidade ou por uma questão. E nós podemos, basicamente, recolher as questões que estes utilizadores fazem. E para cada questão, normalmente até existe alguma ligação já entre os tipos de explicação que existem. Tem aqui alguns exemplos de árvores de decisão, feature importance, onde nós mostramos qual é que é a feature que importa, que tem que influencia mais uma determinada previsão. Portanto, existem aqui vários tipos de explicação que podem ser utilizados para responder às questões destes utilizadores. E nós achamos, de facto, que a gestão de operações pode ser bastante beneficiada se nós aliarmos as soluções que são dadas por métodos de investigação operacional, aqui estas explicações que nos podem ser dadas pela inteligência artificial. Um terceiro takeaway é que nós ainda não percebemos muito bem qual é que será o caminho a escolher, se temos que ir por um único caminho ou se precisamos dos 2 caminhos, se conseguimos resolver os problemas através destas expressões mais explicáveis, ou se então precisamos depois de fazermos o nosso modelo black box, se precisamos de introduzir explicabilidade a posteriori, em vez de estarmos preocupados com isso desde o início. E aqui o Trust AI vai ser bom porque nós vamos poder utilizar aqui, experimentar os 2 tipos de abordagem em casos reais. Um quarto takeaway é que avaliar a eficácia destas explicações pode não ser um processo muito claro. E há aqui se calhar uma segunda derivada deste takeaway, é que normalmente os próprios utilizadores até podem estar
convencidos de que as explicações podem estar a ajudar, mas se na realidade nós formos medir qual é que será a performance das novas decisões, não é? Este user vai usar as explicações e vai tomar novas decisões. Se acontecer aqui uma coisa deste género, imaginemos que ele até está convencido que as decisões são boas, mas depois, na realidade, até está a fazer mais asneiras do que o que fazia antes de ter essas explicações. Obviamente que eu estou aqui num cenário hipotético, mas se isto acontecer, é bastante difícil nós percebermos o que fazer, não é, para detectar este tipo de comportamento e resolvê-lo. Resolvê-lo também não é uma tarefa simples, e eu até gostava de discutir isto aqui convosco. Acho que é um bom ponto. E aqui um último takeaway é que numa das discussões com os nossos parceiros, um deles estava a acreditar que se calhar nós devíamos apenas confiar e não precisar de explicações. E pronto, existem algumas situações em que eu acredito que isso até faz algum sentido. Se o utilizador do sistema for o próprio desenvolvedor, eu acho que o próprio desenvolvedor acredita no sistema e não tem grande necessidade para explicações. Nos casos em que o próprio humano vai desenvolvendo ali as políticas e as soluções em conjunto com o sistema, e foi ali, de facto, integrado naquele processo de evolução, eu julgo que nós também podemos eliminar aqui um bocadinho esta explicabilidade, porque o humano já percebeu qual é que foi o processo que foi utilizado para chegar àquelas expressões. E eu acredito, de facto, que em alguns problemas nós podemos ter aqui este comportamento de a utilidade de uma explicação, se calhar no início, quando nós ainda não conhecemos muito bem o sistema, no início é muito importante, mas à medida que o tempo vai passando, talvez a utilidade destas explicações possa decrescer um bocadinho. E à medida que a utilidade, isto só acontece porque a nossa confiança no sistema também está a aumentar. E se calhar a uma determinada altura nós já nem estamos interessados no que o sistema está a fornecer para explicar a solução ou a sugestão que está a fazer. Mas eu também acredito que há problemas onde isto não é verdade. Como vimos ali, se calhar às vezes a explicação pode ser um fim em si mesmo. Basicamente pode-nos dar aqui estes actionable insights, ali como o gestor de operações da Sonai pode precisar de uma explicação para saber que tem que atuar. E em alguns casos nós temos, de facto, aqui também temos o direito de ter uma explicação. Ali no caso do healthcare, por exemplo, quando um determinado paciente recebe uma probabilidade de o seu tumor crescer, ele tem o direito de saber porquê. E nós não podemos responder apenas porque o algoritmo assim o diz. Não é? Temos que ter alguma hipótese de lhe mostrar algum tipo de explicação que ele possa entender. E este será o último takeaway. Hoje não trago mais nada. Espero que tenha sido útil e estou disponível agora para discutirmos aqui algumas questões. Obrigado, Fábio, pela apresentação extremamente interessante e muito clara. Ora bem, vamos começar com o Q&A e temos já aqui no chat uma questão do Renato Estevão. Não sei se o Renato ainda está cá. Renato, quer repetir em voz a questão do chat? Olá, João, Fábio, boa tarde, obrigado Olá, aí pela apresentação, sempre muito. Na realidade, minha pergunta é muito do início da apresentação, eu acho que ela já não faz mais sentido, porque quando tu estavas a mostrar aquele modelo de atendimento entre entregar os frescos, os congelados, os produtos diversos, minha dúvida era se tu necessitavas utilizar
veículos com características distintas, né, para cada um do tipo de produto, ou se tu estava a utilizar o único veículo para todos eles, porque havendo necessidade de veículos distintos, obviamente a tratativa da formulação das rotas é distinta de outra e, obviamente, como tu também estás a falar sobre produtos congelados e frescos, a forma de manuseá-los e transportá-los também existe características distintas. Então, mas depois de toda a sua explicação, talvez já não faça mais tanto sentido. Eu posso responder, não é? Sim, este problema tinha muitas restrições que eu não trouxe para aqui porque era um bocado impossível, mas nós basicamente estávamos a utilizar rotas que têm que ser compatíveis com todos os produtos que estão dentro que nós estamos a dizer que vão ser entregues em cada janela, e não só os produtos têm que ser compatíveis com o próprio veículo, mas, por exemplo, o veículo também tem que ser compatível com a loja. Nós não podemos ir com um caminhão de 33 paletes ali ao centro do Porto entregar naqueles continentes ou nos modelos mais pequeninos. E, de facto, este modelo estava a contemplar todas essas restrições. É um bocadinho... Nós até temos um paper sobre este projeto que depois posso partilhar. Agradeceria muito. Obrigado. Mais questões? Então. Se ninguém tem, eu posso colocar uma. Força, João Paulo. Fábio, eu achei muito interessante a apresentação, mesmo muito interessante. Mas fiquei ali um bocadinho surpreendido com duas coisas. Uma que foi, portanto, normalmente, eu acho que nós estamos na terceira vaga da inteligência artificial e não na segunda. Uhum. E a Gold Old Fashioned Artificial Intelligence era mais a primeira, portanto, digamos, entre 50 e 60 e tal, 70, e não chegava propriamente à de 90. E fiquei, portanto, aqui no meio havia uma coisa que se chamava os Expert Systems, não eram? Sistemas periciais. A segunda, tanto quanto eu me lembro disso, na altura, até no ISEG, havia introduções à inteligência artificial e era sobretudo baseada em modelos que procuravam reproduzir a experiência de peritos. Não é? Portanto, e baseavam-se naquilo que eu vi que agora vocês estão a chamar Human Guided, não é? Guided Empiricism. Pronto. E será que isto é um regresso aos Expert Systems? Era a minha questão. Pois, eu vou ser muito sincero, não conheço esses Expert Systems. Eu até tirei aqui este slide, até recuperei da proposta que nós fizemos para o Trust. Agora, o que eu acho é que existem muitas tecnologias que foram tentadas há muito tempo atrás e que agora se calhar estão a ganhar uma vida nova devido ao poder computacional que nós temos hoje em dia. E se calhar faz sentido tentá-las outra vez. Não é? Não sei como é que funcionavam esses Expert Systems, mas aqui a ideia era mesmo nós quase que restringirmos aqui um bocadinho o espaço de solução aqui da inteligência artificial para levar as soluções para um lugar onde nós ainda conseguimos entendê-las. Isto aplica-se muito, perdão Fábio, é muito uma lógica semelhante ao do explanation by design, que também acho que era um termo que vi aí anteriormente, não é? E que é, basicamente, os expert systems são rule-based systems,
Portanto, são sistemas baseados em regras e Em portanto, regras, sim. começam por ser explicáveis. Agora, se nós olharmos, por exemplo, para aquilo que o Google Trends nos diz quando procuramos lado a lado, pelo menos há algum tempo atrás fiz esta experiência, quando procuramos lado a lado Expert System e Machine Learning, vemos ambos a crescer no início do Google Trends, portanto há 6 anos ou 7 anos atrás, tudo descia e depois há um que recupera, Machine Learning, e vem aí por aí acima, e o outro morreu, já lhe puseram uma placa em cima, está morto e enterrado, nunca mais ninguém falou de Expert Systems. Portanto, achei curioso este ressurgimento, renascimento do termo, embora com outra expressão. Pois, independentemente do nome que lhe damos, nós estamos aqui agora interessados na utilização destas expressões porque, de facto, conseguimos ter alguns bons resultados até em alguns daqueles problemas que eu apresentei de gestão de inventário e do job shop, conseguimos de facto bater alguns resultados da literatura utilizando aqui estas expressões e utilizando aqui este guided empiricism que nós estamos aqui a chamar guided empiricism. E, portanto, nós se calhar, eu não sei se pronto, a verdade é que gostávamos de tentar experimentar isto agora noutros problemas, noutras áreas, porque não sabemos muito bem porque é que isto foi esquecido, não é? A verdade é que conseguimos muito bons resultados ali naqueles dois domínios e achamos que aquilo, na altura, são soluções que são explicáveis e que são interpretáveis. Temos um modelo que nós conseguimos perceber o que é que vai acontecer se vierem novos dados. E é por isso que estávamos interessados em explorar este tema. Mas tenho que ver o que é que são esses expert systems. Mais questões? Não? Não, peraí. Posso fazer uma questão? Sim, força, Cândida. Aqui na parte final, quando estavas a mostrar, obrigado também pela apresentação, foi interessante. Eu também sou mais da área da investigação operacional, mas tenho alguma curiosidade por esta coisa das machine learning e a inteligência artificial, mas estou um bocadinho outside. Mas ali na parte final, quando estavas a mostrar os casos de estudo, havia duas coisas. No segundo, deixemos de lado o dos tumores. No segundo caso da SONAI, aquilo é um caso muito complicado em que tem que se interligar muitas coisas, não é? Quando estamos a fazer o pricing, não é? E a explicar às pessoas o porquê do pricing, imagina que o pricing pode depender de eu precisar de fazer uma rota ou 2 rotas para distribuir os produtos, isto é, eu vou encher a minha mercearia, vou encher um caminhão, portanto vem um caminhão para a minha casa, mas se eu comprar só metade do que cabe no caminhão, talvez o pricing não sei se é ajustável ou não, portanto isto é uma coisa muito dinâmica, vocês não conseguem, ou não sei, ao mesmo tempo fazer as rotas e estar em simultâneo a dar resposta a estas coisas todas, não é? Portanto, o pricing, não sei se não será mais fixo fixo a pensar na previsão daquilo, ou do que costuma ser o pedido dos clientes, não pode ser uma coisa muito dinâmica, não é? Portanto, as justificações também dependem de muita coisa, não sei. A ideia era fazer dinâmico, e é que está o desafio. Mas, de facto, temos esse problema, porque nós temos que dar uma resposta em frações de segundo. É impossível nós resolvermos um problema de roteamento em frações de segundo. Então vamos ter do encher das caminhonetas, tudo. Saber o tipo de produtos.
o tipo de veículos que são necessários. Sim, já existem algumas abordagens na literatura para este problema e, de facto, nós temos que perceber não só quanto é que custa inserir o cliente agora, mas também temos que estar interessados em saber não é o custo de inserir agora, é o custo de oportunidade de aceitar este cliente. Sim. Ou seja, tem que estar a contar com os clientes que ainda vão aparecer até ao final daquele dia. Pronto, utilizam-se muito abordagens de programação dinâmica que tentam, baseadas em value iteration, que tentam perceber qual é que é o valor de nós aceitarmos um determinado cliente neste momento. E pronto, nós agora, obviamente, também não temos a resposta a este problema para já, mas existem algumas abordagens para fazer isto. Na semana passada até assisti a uma... A verdade é que nós, quando o cliente entra no site, nós só precisamos de saber se existe um planeamento que vai ser feasible ou não, de acordo com as encomendas que nós já aceitamos. E eu vi uma apresentação onde eles tinham um algoritmo de inteligência artificial para classificar se aquele cliente era feasible ou não. Ou seja, eles treinaram aquilo com diferentes sets de encomendas e cada vez que entra um cliente, eles correm aquele algoritmo que corre em frações de segundo, só para dizer se é possível aceitar ou não. E eles estavam a resolver isto na Holanda para um problema um bocadinho maior que o que nós nos estamos a propor aqui. Portanto, há várias abordagens. Nós agora temos que perceber qual é que será a melhor abordagem. Agora, nós aqui nesta parte de mostrar a um cliente o porquê de estarmos a cobrar um preço, um determinado preço, também pode ser muito perigoso, porque normalmente nós não gostamos muito de ser quase discriminados, não é? Por o que é que seja. Mas nós até estávamos a pensar que existem algumas situações onde pode ser interessante. Nós sabemos que há um vizinho que até encomendou e que numa determinada slot, e podemos tentar fazer com que o cliente encomende na mesma slot, dando-lhe um desconto, por exemplo. E este tipo de soluções, com uma explicação, já poderia levar o cliente até aceitar uma slot, porque ele não está habituado ou não está disposto quando entra no site, mas depois com um desconto se calhar até conseguimos fazê-lo mudar de ideias. E as explicações nesse caso podem ajudar bastante. Mas havia também, estavas a falar das explicações que ao fim de um certo tempo, clientes já são antigos, podem já não fazer sentido algumas explicações ou podem deixar de ser interessantes, mas se calhar há outras que passam a ser interessantes ou não? Pois, também é verdade, não tinha pensado nisso. À medida que o sistema vai sendo utilizado ao longo do tempo, pode ser que as necessidades, não é? Aquelas questões que o cliente, que o user está a fazer, podem evoluir. Então, se calhar temos a necessidade de apresentar um tipo diferente de explicação. Bom trabalho. Mais questões? Obrigada. Estão aqui no chat. Não, isto são coisas de João Paulo. Ok. Que o João Paulo enviou. Expert System. Okay. Exato. Não, era só para fundamentar aquilo que tinha dito anteriormente. A minha pergunta é se essa apresentação será compartilhada. Está aqui uma da Renata. Ela está a ser gravada e agora não sei se a Sónia está aqui. Está. Sónia, como é que o Renato poderá... a apresentação, os slides, certo? Perfeito, os slides. Mas, obviamente, se tiver toda a apresentação, melhor ainda, porque a gente pode tirar algumas informações adicionais. A gravação vai ser... de seguida vai ser enviada aos participantes. Um link para a gravação. Eventualmente poderá
voltar a rever os slides, digamos. Né? Agora os slides em si, não sei se poderão ser partilhados, enfim. Ou entrei em contato com o Fábio, não sei. Eu diria que sim. Vamos partilhar o vídeo, acho que não há problema em partilhar os slides depois. Eu posso enviar uma versão, a versão final. Ok. Obrigado a todos. Obrigado, Fábio, Obrigado. por ter aceito o meu convite e até qualquer dia. Até breve. Sim, quando tivermos resultados, se calhar podemos repetir uma Exatamente. sessão destas. Exatamente. Terei todo o gosto. Sim, Obrigado, senhor. Fábio. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Muito Obrigada. obrigado. Obrigada. Gostei. Deus.